Fala aí, torcedor do Corinthians, mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora ver as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver a informação que saiu aí sobre Roger Guedes chegando no Timão. O Grêmio desistiu da contratação e o Corinthians ficou de olho aí em repatriar o Roger Guedes aqui no Corinthians. Comenta aqui, você aprova essa contratação? Lembrando, ele que jogou muito aqui no Corinthians em 2023, 21, 22 e pode estar retornando agora em 2025. Comenta aqui se você aprova ou não. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora é hora do Corinthians, hein? Vamos falar do Corinthians e a notícia não é muito boa, porque Yuri Alberto é uma baixa aí pro time do Corinthians, mais um susto que a torcida tá passando, já perdeu jogadores importantes, né? O Carrídio aí um tempo fora, e agora o Yuri Alberto que teve que passar por uma cirurgia nessa madrugada. Ele sentiu dores abdominais, foi identificada uma hérnia inguinal e teve que passar por este procedimento. A gente está vendo aí. Essa aí é a minha dor, né? Hérnia inguinal. É? Caramba, não é a dor que eu falei, que eu também sinto dor. Ah, é o que você tem, Júlio, então você pode contar. Caramba, mas precisou de cirurgia, mas que hora, hein? Pois é, e a gente está vendo aí a nota divulgada pelo Corinthians, que fala, né, que relata que o atacante Yuri Alberto com dores abdominais foi encaminhado ao pronto-socorro do hospital, fez exames de imagem e pela avaliação do médico especialista foi diagnosticada essa hérnia inguinal e ele teve que ser submetido a uma cirurgia na madrugada. O procedimento foi bem sucedido, felizmente, e o camisa 9 agora está em recuperação ainda no hospital e tem alta programada para amanhã. Mas e aí? Quanto Júlio, tempo já fora? que você tem lugar de fala, então, ainda não tem tempo para Tenho lugar de fala, mas... Você passou por isso? Você pode Dói, contar viu? como é que é? Dói? Dói. Aqui, parece a virilha. Eles não precisaram ainda o tempo de afastamento. Pois é. Mas claro que é uma preocupação aí, não deve contar... o Corinthians não conta com ele pelo menos nos próximos jogos. Eu acho que ele já vira dúvida automática para as partidas contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Porque 27 de agosto e 11 de setembro. é uma intervenção, né? É uma intervenção. Se ela está com dor, se for parar no hospital e o tratamento vai ser avaliado, isso é uma coisa. Outra coisa, já passou por cirurgia. Aliás, eu acho até assim, né? De um dia para o outro, você definir, identificar, já fazer uma cirurgia. Enfim, sem querer aqui botar em dúvida a capacidade do Departamento Médico do Corinthians, mas que abrupto, né? Uma coisa muito, muito rápida e nenhuma cirurgia... ninguém sai de uma cirurgia podendo jogar futebol 3 dias depois. Algum tempo fora o Yuri Alberto vai ficar, vamos ver, essa vai ser a expectativa, entender quanto tempo ele vai ficar fora, porque o Corinthians, sem o Yuri, sem o Memphis e sem o Carrídio, é time para cair, no meu ponto de vista. É time para disputar lá embaixo, não é time para disputar lá em cima, não. Quando não tem esses jogadores, o time sente demais, né? Sim. Faz toda Falta só o Garro diferença. ficar fora. Agora, quando um sai, já faz muita diferença, ainda mais quando mais saem, né, desse setor ofensivo. Eles são mesmo aí o coração, motorzinho desse time aí do Corinthians. Notícia de mercado da bola sobre o Corinthians, publicada por Bruno Andrade hoje na coluna do Mercado da Bola. E o Corinthians já estava com aquele problema do transfer ban, né, por conta da dívida com o Félix Torres lá com o Santos Laguna do México. E agora, por conta disso, né, mas também por uma negociação que não estava andando, Ricardo Esgaio, o lateral direito, decidiu não negociar mais com o Corinthians. Encerrou a negociação com o Corinthians. Então, aí fez 3 reuniões com a diretoria, não sentiu muita firmeza, achou ali que não tinha uma posição concreta. Então, aí está aberto agora a outras propostas vindas do futebol brasileiro. Hernan, tem mais alguma novidade sobre o mercado do Coringão? Agora está nesse compasso de espera aí, né? Porque tem o transfer ban, então tem que resolver esse problema primeiro. Sim. É um problema, né? O André está apurando. Não, ele está apurando e eu estou atrapalhando. Não, É isso que tá acontecendo. jamais. Aqui é tudo a gente controla. Toca e sai de lá. Não saiam daqui de primeira. Torcedor do Palmeiras, não saia daqui de primeira, porque tem negócio bom. Tem coisa aí. O que eu quero dizer para vocês sobre o Sgai é o seguinte, essa notícia, na verdade, ele ficou esperando. Eles estão vindo com tudo. Quer saber? Eu tô sem ação. O Corinthians demorou, aí teve o fim de papo, né? Que não é o do UOL, mas foi o fim da conversa que aconteceu. Fim do papo. Fim do papo e da conversa, porque o Corinthians agora não pode, né? O Corinthians agora tem que resolver essa questão do transfer ban. O Vitinho foi ali no apagar das luzes. Pois é, né? Literalmente.
Há quem diga que acelerou o processo porque sabia que ia ter essa situação. No ano passado aconteceu algo parecido com o Hugo Souza, né? Acelera a situação porque você sabe que vem a bucha. Vem a conta. E o Corinthians agora respira por aparelhos nessa situação, mas vai tentar resolver. É algo que não depende, por exemplo, do Fabinho Soldado. É a gestão nova, né? É a gestão que junta cacos depois... Qual gestão, né? É a gestão nova que vai ter que repassar interina, e chamar agora... Né? Interina, que vai chamar a eleição. Que ainda não tem data, né? Então está aguardando marcar novas eleições. Enquanto isso, Osmar Stabile continua na presidência. Osmar Stabile, Armando Mendonça. Também só fica até o ano que vem, que é quando acabava o mandato do Augusto Melo, né? Então vai ficar por um período de instabilidade, pelo menos até o ano que vem. Sim. E é uma situação que é muito complicado porque o Corinthians e o próprio Dorival Júnior tinha falado para a direção do Corinthians na negociação 3 a 4 reforços. E aí chegou um por enquanto, né? Então fica uma situação bem complicada. Vamos ver. E aí o Corinthians, ao invés de chegarem os reforços, o time encorpando, está numa quartas de final de Copa do Brasil, está tentando se recuperar e fez um jogo muito ruim, que deixou uma impressão muito ruim para o torcedor. Contra o Juventude, perde Memphis, perde Carrilho, perde Yuri Alberto agora. E aí tem uma quarta de final para jogar contra o Atlético Paranaense. E aí? E tem jogo contra o Bahia. Bahia não vai chegar aqui para brincar em Itaquera no sábado à noite. Não. Vai chegar para ganhar o jogo. E aí depois, daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 semanas, você tem um derby. Assim, a situação do Corinthians, ela não está fácil. O torcedor está preocupado e está preocupado com razão. O Corinthians não pode brincar, não pode brincar. Tá complicada a situação. Agora, vamos falar dos jogos de amanhã também, porque tem confrontos importantes pela Copa Libertadores, Palmeiras em campo, Botafogo também. A gente já começa aí O Corinthians não joga nesse meio de semana, mas insiste em aparecer no noticiário. Ontem a gente falou aqui sobre a confirmação do transfer ban, né, aquela questão da dívida e tal, que impossibilita o registro de novos atletas. Hoje um susto com um dos principais jogadores da equipe, o Yuri Alberto. Teve dores abdominais, foi internado durante a madrugada, fez exames e foi diagnosticado com uma hérnia. Ainda durante a madrugada, ele passou por uma cirurgia. Segundo a nota do clube, o procedimento foi bem sucedido, ainda bem. Foi o mesmo problema apresentado agora recentemente pelo Gustavo Henrique. Ficou afastado por um período enorme. E o Yuri tinha voltado agora a 5 jogos. Eu lembro que ele estava fora, né? Voltou depois de uma fratura na região lombar. Precisa se benzer aí o Yuri Alberto, né, o Rosa? Problema para o Corinthians, porque é um dos destaques do time. Você tirou, eu ia usar essa palavra, né? Vou roubar de você, Diego. Realmente tem que se benzer. Tem que se benzer porque ali acontece tanta coisa, quando é dentro de campo, é fora de campo. Mas sabe que o Corinthians também tem aquele projeto de se dedicar basicamente ao que restou para ele, Copa do Brasil. A gente viu o sorteio aí, o Corinthians vai para essas quartas de finais em condições de passar, né? E o Dorival é o treinador aqui das últimas 3. A BM Digital está com vagas abertas para trabalho online, home office. Copa do Brasil ganhou 2, né? Então tem esse trunfo aí do Corinthians. Agora vamos ver se o Roberto consegue se recuperar a tempo e voltar, porque é um jogador que faz a diferença. A gente já sabe também que tem o Memphis também, está com uma contusão muscular, ou seja, esse período ali até começar as quartas de final, dificilmente, pelo que eu li, o Roberto não terá condições, mas o Corinthians vai se mobilizar também, assim como fez nesse jogo contra o Palmeiras, se dedicar basicamente à Copa do Brasil, já que no Campeonato Brasileiro vai ser aquele Corinthians brigando ali pelo 10º, abaixo do 12º, porque sabe que a prioridade vai ser a Copa do Brasil, ô Diego. E aí, Alicia, desfalque importante esse para o Corinthians. Importantíssimo, até porque o Corinthians é isso, né? Já perdeu o Memphis, já perdeu o Carrilho,
E agora, com uma cirurgia, né, vai ficar fora também por um tempo, né, provavelmente, talvez até uns 2 meses fora. E o Corinthians não tem de onde tirar, né? Anunciou o Vitinho na correria antes do transfer ban, está tentando negociar com o Santos Laguna para, de alguma forma, ter esse processo suspenso, mas no momento é isso, não tem de onde tirar dinheiro, nem que tivesse não poderia contratar, vai precisar muito provavelmente recorrer à base e a muita criatividade do Dorival Júnior, porque é um elenco que já não tinha, né, muita sobra, agora vai perdendo os seus principais nomes. E a gente vê a diferença que fez o Corinthians, pela primeira vez no ano, poder contar numa partida importante, como foi contra o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil, com Garro, Yuri Alberto e Memphis. E agora vai ficando todo mundo fora, né? Vai caindo todo mundo pelo caminho com algum tipo de lesão. É bem complicado. O Corinthians tem essa oportunidade na Copa do Brasil, pega o Atlético Paranaense, que é o único time da Série B que ainda está na competição, então tem chance, pode sonhar, mas não pode tirar o olho do Campeonato Brasileiro, porque não tem nada pior no ano do que cair para a Série B. Não ganhar um título, todo mundo sobrevive, no ano seguinte se recupera, continua ganhando dinheiro de Série A, agora cair para a Série B o custo é muito alto, então o Corinthians é importante não tirar o olho dessa competição. Vamos acompanhar. Alícia, beijo grande para você. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Valeu, Rosa. Abraço, meu amigo. Volte sempre. Obrigado pelo convite. Um abraço a você, Diego, a Alícia. Sempre um prazer reencontrá-los por aqui. Todo nosso. Valeu. Obrigado aos dois. Vou falar um pouco do Corinthians. Está impedido de registrar novos jogadores nessa janela de transferência. Hoje, quer dizer, agora meia-noite, né? Ontem, terça-feira, a FIFA confirmou o transfer ban por conta da dívida de 33,47 milhões de reais com o Santos Laguna do México pela compra do Félix Torres no ano passado. E aí, se não quitar essa dívida, vai ter que, ou fazer um acordo, né? Vai ter que esperar 3 janelas de transferência. Então, essa e mais 2. Olha que loucura. O Corinthians sabia desse risco, dia 28 de julho, foi avisado, perdeu, né, na FIFA, mas aí teve esse recurso no CAS, Corte Arbitral do Esporte, e agora perdeu de vez. E o pior é que podem chegar mais 2 notificações com relação à contratação do Rodrigo Garro e da rescisão do Matias Roja. E aí, também no ano passado, as 2. Tem mais uma também do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, pela contratação do Maicon, mais ou menos 6,3 milhões de reais na cotação atual. É uma loucura, só que esse processo pode demorar um pouquinho mais, pelo menos o Corinthians vai dar uma respirada aí. Não sei se é melhor ou pior. E aí, Rodrigo, o Corinthians nos últimos dias correu para anunciar o Vitinho, já prevendo essa possibilidade, né? O que você achou da postura do Corinthians? Se estava certo, tinha que fazer esse corre mesmo para se garantir, ou com essa dívida gastar em mais uma contratação, sabendo que o transfer ban vinha, foi uma irresponsabilidade? Eu acho que quando o clube chega nessa situação, ele tem que dar um sinal para o mercado que ele está segurando a onda. Eu nem acho que o Corinthians está gastando nessa janela, né? Trouxe só um jogador, essa diretoria, sem dúvida, interina, está menos acelerada do que o Augusto, né? O Augusto, no meio do ano passado, contratou um time inteiro, né? Mesmo sem ter dinheiro, né? Porém, eu acho que o sinal para o mercado seria assim, olha, como é que você vai negociar com o cara que está lá, você tem 37 milhões na sua cabeça, 37, né, que você falou, Domi, e virar para ele e falar assim, não, mas eu estou contratando um jogador que aqui eu vou pagar 1 milhão por mês, porque essas notícias todo mundo vê, entendeu? Então eu acho que quando você está numa situação difícil, você tem que dar um sinal para o mercado que você está contendo gastos. Ao contratar o Vitinho, por mais que seja um jogador só, e o Dorival tá querendo mais 4, né? Ele já falou em 4 peças e tal. Você tá dando um sinal de que, olha, eu não paguei e eu continuei gastando. Então eu acho que isso é uma coisa que... Eu até acho que a atual diretoria do Corinthians está tentando algumas soluções para um problema que ela pegou muito grande. Mas eu acho que nesse caso ela deveria ter virado pro Dorival e falado, olha, não dá. Se vira com o que tem. Estamos aqui com 1 transfer ban já feito e mais 2, 3 em ameaça. O time é esse. Vamos desse jeito. Eu acho que é essa que deveria ter sido a postura. Muita gente revoltada com essa situação, como o Fabrício Brandão, mandando aqui, ó, a irresponsabilidade financeira de alguns clubes tem que acabar, caso contrário, todos os clubes vão acabar nas mãos de pessoas mal intencionadas.
Eu não consigo enxergar assim, a luz no fim do túnel. É um trem mesmo que está vindo na nossa direção. E o Dorival, ao contrário do que disse muito bem o Rodrigo, já pediu reforço desde o primeiro dia, desde quando foi apresentado, né? E aí, ele tem que parar, tirar o cavalinho da chuva, como dizem? Domi, é impossível que o Dorival não soubesse o tamanho da dívida do Corinthians, né? Assim, aí ou ele sofre de um problema grave de ignorância voluntária, ou ele está se fazendo de bobo, porque é claro que ele sabia, e imaginar que o Corinthians fosse gastar como gastou na janela do ano passado, não é responsável e não é muito inteligente da parte dele, porque era claro que isso não, né, tinha uma chance grande de não acontecer. E no momento que ele pede reforços, ele está dizendo para um clube que deve mais de 2 bilhões de reais e que estava correndo o risco de sofrer um transfer ban e agora sofreu, gaste mais ainda. Né? Ele está dizendo para esse clube, continue sendo financeiramente irresponsável. Então, é difícil para um treinador chegar num clube e não poder ter reforços, ainda mais alguém acostumado a treinar times de ponta, que já foi treinador de seleção brasileira, mas é a realidade do clube que ele escolheu treinar. Ele sabia que a realidade desse clube financeiro era essa. Assim como as pessoas que hoje estão gerindo o Corinthians também sabiam onde estavam se metendo. Então, concordo que não é um problema que foi criado por elas, né? Isso é uma sequência de várias gestões temerárias, mas todo mundo sabia onde estava se metendo e agora continua com um comportamento que não gera credibilidade. É isso, né? Você tem clubes movendo ações, você tem a dívida trabalhista, dívida com o Estado, né? Dívida em impostos e tudo, e o Corinthians tem um jogador, né, que custa o que o Memphis custa, agora contratou o Vitinho com o salário que contratou, então assim, a gente não vê uma mudança de postura que dê qualquer tipo de esperança de que é um clube que está se movendo na direção certa. Não é o que a gente vê um clube se movendo na direção do trem que está vendo no final do túnel, né? Ministério Público investigando gastos, as informações sobre a investigação dos gastos com cartão corporativo realmente indicam um clube em que isso não tinha nenhum controle, tanto que assim, não tinha nenhuma intenção de tentar encobrir o que estava sendo feito, sabe? Nota sequencial, empresa de fachada, R$6.000 num restaurante em que o quilo custa 50, né? Que assim, não tinha nenhum esforço para tentar esconder o que estava sendo feito. E agora, do ponto de vista das contratações, a mesma coisa, né? O Corinthians não demonstra essa responsabilidade e agora vai finalmente sofrer algum tipo de punição relevante por uma prática que vem fazendo no mercado há muito tempo. Cara, eu raramente discordo de você, Alicia, mas hoje eu vou discordar, porque eu não sei se o Dorival tinha noção, assim, óbvio, tem muita notícia falando sobre isso, não é de hoje, mas será que ele tinha noção que seria assim, nesse nível, que não, talvez fique 3 janelas de transferência sem contratar ninguém, ou deveria ficar, né, no caso, Renan, eu tenho essa dúvida, porque quando o UOL me ligou, por exemplo, eu não fui lá pesquisar como é que estão as contas do UOL, se eles iam me pagar direito. Mas assim, não é uma empresa pública, né, Domi? As notícias do Corinthians saem todos os dias, né? Todos os dias a gente cobre diariamente. Exatamente todos os isso que eu ia falar. todos os sites, mas decidiu passar um tempo numa caverna, né? Mas será que isso... Exatamente isso que eu ia dizer. Você não aceitar o contrato do Corinthians, Renan? Faria isso? Você não aceitar esse contrato? Ou você teria uma esperança de que você conseguiria dar conta, que essa nova administração daria conta? Bom, se eu achasse que o time não tinha condição de render sem contratações e sabendo da condição financeira, eu poderia não aceitar. Como o Sampaoli várias vezes faz isso, né? A gente não pode contratar, então tá bom, com esse time eu não posso entregar o meu trabalho, o meu melhor trabalho, então eu não vou. Aí era o direito dele. Agora eu concordo com a Alicia, eu acho que ele sabia de onde ele já estava pisando, né? Onde ele ia pisar, a situação financeira, a situação complicada que o clube faz. E assim, quando a gente vê a contratação do Vitinho, não existe de graça no futebol. O que o Corinthians não tem que pagar nesse momento é a taxa de transferência para um clube. O jogador não tem
não tem vínculo com nenhum clube, mas há um gasto muito grande com esse jogador. Por exemplo, eu teria que pagar 10 milhões para o Ettifaq, né, que é o time que ele jogava. Não, então vai ter que pagar 5 para ele. Mas o problema também está ali. Né? Você não tem que pagar a taxa de transferência para um clube, mas você tem que pagar o jogador, que é luva, salário, isso tudo é diluído no salário mensal, mas você tem que pagar o jogador. Você tem que pagar intermediário, você tem que pagar os empresários. Tudo isso é gasto, né? Então a gente fala, o Vitinho veio de graça. Não, o Vitinho não veio de graça. Não existe de graça no futebol. Você não tem aquela taxa grande, a taxa de transferência de um clube para outro. Agora, que você tem que gastar com o jogador, você tem que gastar. E o ideal, o bem do time. Quando você era jogador, você não sabia onde você estava se metendo? Galera, olha só o Roger Guedes, hein? Será que ele vai voltar para o Brasil? Ele estava negociando com o Grêmio. O Grêmio, pessoal, desistiu da contratação depois do Al Rayyan recusar a proposta do clube gaúcho. E aí o Corinthians está de olho nessa contratação. O Corinthians está com o transfer ban, pessoal, mas já está tendo negociações com o Santos Laguna pelo Félix Torres e vai parcelar esse valor. Com isso, o transfer ban cai e o Corinthians volta a contratar, e o Corinthians está de olho aí no Roger Guedes. Repatriar ele seria uma ótima contratação, né? Ele que já atuou pelo Timão, não conquistou títulos, mas teve números espetaculares. Na época que ele saiu, ele estava sendo artilheiro da Arena. Posteriormente, depois, foi ultrapassado pelo Yuri, né? Mas eu acredito que se ele tivesse permanecido, ele seria ainda o artilheiro, visto que ele fazia muitos gols, né? Sempre fazia gol, era decisão, era brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista, ele estava lá marcando os gols. E pessoal, vamos ver aqui rapidinho o ano que ele entrou e saiu do Corinthians. Ele chegou no Timão em agosto de 2021 e saiu em agosto de 2023. Resumindo, ficou 2 anos aqui e cara, foi 2 anos bom. Infelizmente ele saiu num momento muito sério, talvez ali no melhor momento da temporada, né, que foi nas semifinais contra o São Paulo. Primeiro jogo 2-1 na Arena, tava com ele. Chegou no segundo jogo, ele já tinha ido embora. Então imagina você perder o seu camisa 10 da equipe em plena semifinal de Copa do Brasil. Por esse motivo, alguns torcedores criticaram muito ele, né, por causa disso. Até porque é complicado, imagina você tá numa semifinal, porque não espera o campeonato acabar, né? E lembrando, ele era o destaque. Se fosse tipo um jogador reserva, tava tranquilo, podia ir embora. Mas era o cara protagonista da equipe, um cara que fazia diferença, que deixava o ataque muito bom, né? Mas infelizmente ele fez isso aí, foi para o Al Rayyan lá do Catar. Galera, vocês aprovam essa volta dele? Eu acho que é um pouco difícil, seria por empréstimo, né? Já que não tem muito o dinheiro que eles estão pedindo 20 milhões. Só que o Roger já falou que se voltar para o Brasil, ele dá preferência ao Corinthians. Ou seja, se ele quiser voltar, com certeza ele vem por empréstimo, né? Porque o clube não vai obrigar ele a ficar lá até o fim do contrato. Então, o que vocês acham, hein? Vocês acham que é uma boa contratar o Roger Guedes novamente? Ou vocês acham que é melhor ir atrás de outro jogador? Comenta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Eu acho que ele tem que vir, até porque o Corinthians já perdeu o Carrilho. Não joga mais essa temporada. Perdeu Yuri e Memphis por 1 mês ou mais. Então o Corinthians tá, cara, chega um jogador, o Vitinho, e sai 4 jogadores do time titular. Dorival arrumou pra cabeça, vai ter que arrumar agora peças para mudar esse time e manter o que tava tendo, né? Que era o Losango no meio campo. Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aqui se você é a favor ou não da volta do Roger Guedes. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.